Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Prazer imenso falar com vocês novamente. E hoje nós vamos refletir sobre o nosso 34º dia de reflexão sobre o propósito de nossas vidas. E hoje um convidado para lá de especial também, o pastor Eric Monteiro, da Igreja do Evangelho Quadrangular de Monte Alto, que vai nos explicar muito bem sobre tenha fé, seja um homem, seja uma mulher forte de fé. Se você fosse convidado para pisar nas águas e não afundar, como Pedro foi, você tem que ter a fé suficiente para não afundar. Tenha fé, pois a tempestade vai acabar. Confie nele, confie em Deus, confie em Jesus. Tenha em mente ele no seu coração. Fique com Deus e uma boa reflexão com o Eric Monteiro. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric e eu estou aqui para compartilhar com vocês, para dar continuidade a esse propósito de 40 dias, trazendo para vocês uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. E eu já quero te convidar, antes de tudo, a você continuar acompanhando esse canal, a você se inscrever nele. Se você está assistindo aí pelo Facebook ou pelo YouTube, que você possa acompanhar, que você possa curtir e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você ama, com as pessoas próximas a você, e que essa mensagem possa alcançar o maior número de pessoas possível. Amém? Eu quero ler com vocês uma passagem que fala muito no meu coração, uma passagem que eu gosto muito, que eu já me identifiquei nessa passagem em várias fases, vários momentos da minha vida. Tá bom? Essa passagem está lá em Mateus 14, 28. Diz assim: E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo o vento forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aqui nós vemos, vamos dizer assim, um dos milagres, um dos feitos que Jesus fez mais incríveis enquanto ele esteve aqui na face da terra, que ele andou sobre as águas. E se você parar para olhar o contexto dessa história, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e os peixes e ele ordenou para que os discípulos atravessassem para outra margem. Ele ordenou, enquanto ele se retirou ao monte para orar, os discípulos pegaram o barco e começaram a atravessar para a outra margem. Só que no meio do caminho teve uma tempestade, um vento forte, e eles começaram a ter medo. E começaram a ter medo e pensar que o barco iria afundar, pois Jesus não estava com eles. Jesus falou que iria encontrar eles do outro lado, só que naquele momento Jesus não estava com eles no barco. Se você dá uma olhada um pouco antes dessa história, você vai ver que os discípulos eles já tinham passado por uma tempestade. Eles já tinham passado por um momento bem semelhante a esse. Só que a única diferença é que Jesus estava no barco com ele. Inclusive aquela parte, aquela história da Bíblia que fala que a tempestade estava acontecendo e Jesus estava dormindo no barco, E vão lá, os discípulos vão lá, acordam Jesus e Jesus acalma a tempestade. Então você pode imaginar o contexto na qual esses discípulos estavam inseridos. Eles já tinham passado por uma tempestade. Só que nessa primeira tempestade Jesus estava com eles no barco. E nessa segunda eles estavam se vendo sozinhos no meio de uma tempestade. O barco da época com certeza era um barco de madeira e não ia suportar por muito tempo. E ali Jesus vem andando sobre as águas em direção a eles. Em um primeiro instante eles acharam que era um fantasma, era uma coisa assim assombrosa. E Pedro, Pedro que sempre foi uma pessoa, se você ler e ver a história de Pedro na Bíblia, você vai ver que ele sempre foi uma pessoa muito impulsiva, uma pessoa muito assim que gostava das coisas muito para ontem, sabe? Ele agia muitas vezes na emoção. E Pedro imediatamente fala: Mestre, se és tu, faça com que eu vou até você, que eu tenha aí contigo. E Jesus fala: então vem. E ele saltou
né? Ele saltou do barco e ele começa a andar sobre as águas. Cara, imagina você vivendo uma experiência dessa. Fala a verdade. Isso não é algo extraordinário, isso não é algo incrível. Você andando sobre as águas e indo em direção a Jesus. Mas a Bíblia conta que a partir do momento ele tira os olhos de Jesus e ele começa a ver a tempestade que estava do lado dele, e ali o medo começou a tomar conta do coração dele. E imediatamente, na hora que ele tirou os olhos de Jesus, o medo entrou no coração dele, ele começou a afundar. O que eu aprendo, tem uma lição muito importante nessa história que eu aprendo, cara, que em vários momentos da minha vida eu já me identifiquei. Sabe, a tempestade, o momento de dificuldade, ele vai surgir na nossa vida ou ele já surgiu, sabe? Em algum momento da nossa vida nós vamos passar por alguma tempestade. Mas uma coisa que eu aprendi com essa história é que, independente da situação, independente da tempestade na qual nós estamos inseridos, né? Se nós mantivermos os nossos olhos, o nosso foco em Jesus, nós vamos em direção a Ele e Ele estará conosco na tempestade. Mas se em algum momento nós começarmos a olhar por nossa volta e nós começarmos a observar e ver a tempestade que nos rodeia e nós tirarmos o nosso foco de Jesus, certamente a gente vai afundar e essa tempestade vai nos engolir. Essa é a primeira lição que eu tiro dessa história, que nós temos que estar com os nossos olhos, o nosso foco em Jesus, independentemente da situação, independentemente da circunstância. Você pode estar olhando para o teu lado, pode estar ventando, pode estar uma tempestade horrível, você não está vendo uma escapatória, você não está vendo como você pode sair dela. Mas a partir do momento que você foca em Jesus, você olha para Jesus, eu tenho certeza que você não vai afundar, você vai andar sobre essa tempestade. Amém? Uma segunda lição que eu quero compartilhar com vocês, que eu aprendo muito, né, nessa história, é que nós temos que entender e nós temos que sempre nos lembrar daquilo que Jesus nos falou, daquilo que Jesus nos ordenou. Se você prestar atenção no começo do versículo, na hora que eu li, você vai ver que Jesus ordenou que eles atravessassem para o outro lado. E Jesus falou que ele iria encontrar eles na outra margem. Cara, entenda uma coisa, se Jesus falou algo a teu respeito, se Jesus ordenou algo a respeito da sua vida, você tenha fé que isso vai acontecer. Se Jesus falou que eles iriam atravessar para o outro lado, isso significa que eles iriam chegar no outro lado. Não interessa se no meio do percurso, se no meio da travessia deles, eles iriam encontrar uma tempestade. Muitas vezes isso é muito comum acontecer na nossa vida. Sabe, nós temos um sonho, nós temos um objetivo, nós temos um propósito de vida para viver, nós temos uma meta a alcançar. Mas muitas vezes no meio do caminho vai acontecer alguma tempestade. No meio do caminho existe um processo na qual eu e você nós temos que passar, nós temos que viver. Sabe? Mas tenha fé e acredite que no meio dessa tempestade Jesus estará com você. E se Ele falou que você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado. Amém? Que essa palavra possa ir de encontro ao teu coração e possa gerar uma semente, possa gerar uma mudança, possa gerar um ânimo, uma fé. Talvez você está passando por alguma tempestade nesse momento na sua vida. Mas nunca se esqueça dessas duas lições. Não tire os olhos de Jesus. E se Jesus falou que você vai chegar do outro lado, é porque você vai chegar do outro lado. Amém? Fica com Deus, um beijo no teu coração. Foi muito bom compartilhar essa mensagem com você. Mais uma vez eu reforço, compartilha, curta essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas. Amém? Fica com Deus.